Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo ao vídeo que vai mudar a sua vida. Preste atenção. Esse vídeo, ele vai mudar a sua vida. Faça um compromisso comigo de você ficar até o final desse vídeo. Você não pode ir embora. Aliás, eu digo mais, você não pode nem se distrair. Para o que você está fazendo agora, ou se você estiver muito ocupado, que eu sei que às vezes você dá o play, aí você está fazendo uma coisinha ou outra, para. Ou então dá um pause e termina o que você está fazendo e depois você dá play. Você precisa prestar atenção em cada palavra que eu vou falar para você na reflexão do Evangelho de hoje. Amém? Bom, é o seguinte, antes da gente realizar a leitura, o que eu faço? Eu sempre peço para você o joinha, não é isso? Para você se inscrever no canal. Mas hoje, além disso, além do teu joinha, além de você se inscrever no canal, eu quero pedir para que você se comprometa comigo de você compartilhar esse vídeo. No teu WhatsApp, com seus amigos, com seus familiares, compartilhe esse vídeo e pede para eles assistirem até o final. Amém? Vamos lá então, leitura do Evangelho de hoje, que está em João, capítulo 6, versículo do 44 ao 51. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo do 44 ao 51, que diz assim: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Presta atenção agora, tá bom? Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Presta atenção. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Aqui, meus queridos, é o ápice do discurso de Jesus sobre o pão da vida. Preste atenção, Jesus não está falando de forma figurativa. Ele não está usando, uma metáfora. Não. Ele está dizendo que ele é o pão da vida. E ele diz mais. O que é esse pão da vida? É a minha carne. Quem comer da minha carne viverá eternamente. Tá aqui, ó. Último versículo aqui que a gente acabou de ler, ó. Atenção. Quem comer deste pão, ou seja, quem comer da carne de Jesus, viverá eternamente. Eu acabei de falar para você, isso não é uma historinha, isso não é uma metáfora, isso não é uma figura de linguagem. Então, como assim, Tiago, comer a carne de Jesus? Me escute bem, tá bom? Quando você vai à missa, e se você está me assistindo e você não vai à missa, eu acho que depois desse vídeo você vai começar a ir. Quando você vai à missa, no final da missa, você recebe o pãozinho. Não é verdade? A hóstia. Que muitas pessoas por aí falam, a gente vai lá na igreja receber o pãozinho, né? A gente vai lá receber o pãozinho. Deixa eu te contar uma coisa. Eu vou chegar mais perto para te contar. Não é um pãozinho. É o corpo de Jesus. Não, Thiago, é um pãozinho que significa o corpo de Jesus, certo? Errado. É o corpo de Jesus. É pão no começo da missa, mas no final já é o corpo de Cristo. Por quê? Porque na hora em que o padre pega o pão, pega o vinho e ele faz a oração e ele repete as mesmas palavras de Jesus, as mesmas palavras que Jesus pronunciou na ceia com os apóstolos, tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Atenção, tomai todos e comei, isso é o meu corpo. Jesus estava dando pão para os apóstolos, dizendo, isso é o meu corpo. Quando o padre repete essas palavras, ali eu não tenho mais o pão. Ali eu tenho o corpo de Cristo.
Ali eu não tenho mais o vinho. Ali eu tenho o sangue de Cristo. Tiago, mas isso é uma representação, Tiago. Pelo amor de Deus, você está querendo me convencer que ali agora é o corpo de Cristo, de verdade, a carne de Jesus? É. E eu tenho como provar isso para você. Por isso que eu disse que esse vídeo vai mudar a sua vida. Preste bastante atenção no que eu vou te falar agora, tá bom? A carne de Jesus está presente no momento em que o padre celebra a missa. No momento em que o padre realiza a oração eucarística e acontece o que nós chamamos de milagre da transubstanciação, a transformação da substância, de pão para carne, de vinho para sangue. Como que eu consigo te provar isso? Eu não. Os diversos milagres que já aconteceram na Igreja Católica que comprovam que Jesus está na hóstia. E o mais famoso de todos, olha só, o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, tá? Do que de costume, mas vai valer a pena. Pelo amor de Deus, vai valer a pena. O mais importante, não o mais importante, mas o mais conhecido de todos, mais relevante, vamos colocar assim, é o milagre que aconteceu numa cidade chamada Lanciano, na Itália, no interior da Itália. No século, se eu não me engano, no século XVI, um padre, durante a missa, ele ficava com muita dúvida. Ele duvidava. Na hora da celebração, falava, poxa, mas será mesmo que essa hóstia se transforma no corpo de Cristo? Talvez isso seja só uma representação. E ele se sentia culpado por ele ter essa dúvida. Compreende? Ele ficava culpado, ele falou, não é possível, mas por que eu estou tendo essa dúvida? Eu não deveria ter essa dúvida, porque eu sou um padre da Igreja Católica. Mas ele tinha essa dúvida. Será que é o corpo de Jesus ou será que é só uma representação? Pois bem, meus queridos, em um belo dia, na hora em que ele terminou a oração eucarística, a oração da consagração, amados, este pedaço de pão, esta hóstia, começou a suar e foi se transformando num pedaço de carne viva. E o vinho que estava dentro do cálice se transformou em sangue. Esse artefato, ele foi guardado durante muitos anos. Porque, presta atenção, a Igreja Católica, ela não é uma brincadeirinha. Então, todos os milagres, meus queridos, para constatar que existe um milagre, são feitos vários estudos. Estudos que às vezes levam anos, séculos. Até porque naquela época a gente não tem a tecnologia que a gente tem hoje. Pois muito bem. Toda vez que acontecia um milagre assim, algo, bem diferente, esses artefatos eles eram encaminhados primeiro para o bispo e depois para o Vaticano. E esse artefato ele ficou no Vaticano durante muito tempo. Muito tempo. Na época, nós não tínhamos geladeira, não tinha freezer. Né? Porque, imagina, um pedaço de carne, ele vai estragar. Pois ele ficou guardado durante muitos e muitos anos e não estragou. Não estragou. Você está me ouvindo? Você está prestando atenção ou você está viajando? Não estragou aquele pedaço de carne. Muitos anos se passaram. Até que foi possível realizar testes, né? Já acho que em 1950, 51, eu não sei precisar a data para você. Eu vou fazer questão de deixar aqui embaixo um link para depois você clicar, tá? Alguns links sobre esse milagre e sobre outros milagres também, tá bom? Foi feito um teste. Muito bem, o que aconteceu? Na hora que os cientistas, os pesquisadores pegaram esse pedaço de carne e fizeram um corte nele, sangrou. Sangrou. E isso só acontece, meus queridos, se é um pedaço de carne de uma pessoa viva. Viva. O sangue coagulou. Isso também só pode acontecer se a pessoa está viva. E eu estou falando de um pedaço de carne humana. Os testes que foram feitos comprovaram que o tipo sanguíneo era AB. Não tem como precisar que era o tipo de sangue de Jesus, né? O tipo sanguíneo de Jesus. Porém, meus queridos, é o tipo de sangue que é um dos lugares onde nós mais encontramos no mundo esse tipo sanguíneo é na região onde Jesus viveu. O sangue coagulou em vamos colocar assim, 3 pedrinhas, né? Vamos imaginar que cada pedrinha pesava 1 grama. E aí, quando você colocava na balança as 3 pedrinhas juntas, dava 1 grama. Se você colocava as 2 pedrinhas, dava 1 grama. Se você colocava as 3, dava 1 grama. 1 grama. O que é isso? Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus que se manifesta em 3 pessoas. Essa hóstia, ela ainda está exposta lá na cidade de Lanciano, na Itália.
Escute bem o que eu vou falar para você. Não foi só esse milagre que aconteceu. Muitos outros milagres já aconteceram. Milagres de pessoas que foram morder a hóstia e saiu sangue de dentro da hóstia. Presta atenção. Presta bem atenção. A hóstia, ela só pode se transformar, o pão, ele só pode se transformar na carne quando o padre, o ministro ordenado, que recebeu o sacramento da ordem, somente ele tem, vamos colocar assim, esse poder. E se o padre, ele só está na Igreja Católica, logo eu só posso comungar o corpo de Cristo dentro de uma Igreja Católica. Claro, com todo respeito às outras religiões, nós temos que respeitar, mas, por exemplo, em uma igreja evangélica, às vezes eles fazem lá a ceia, né? Tem o pão, tem o vinho, mas continua sendo um pão, continua sendo um vinho. Eu preciso falar a verdade para você. Continua sendo um pão, continua sendo um vinho, mas na Igreja Católica, na missa, não é mais pão, não é mais vinho. É o corpo de Jesus. E a palavra que nós lemos diz o seguinte: quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Eu disse para você no começo que esse vídeo ia mudar a sua vida. Se você não participa, se você nunca foi, ou há muito tempo não vai à missa, corre para a missa. Porque Jesus está te esperando na Eucaristia. Claro, né? Se você já fez a primeira comunhão, o que você tem que fazer? Você tem que se confessar, se faz muito tempo que você não vai à missa, né? Procurar um sacerdote, fazer a tua confissão e voltar a participar da Santa Missa e comungar do corpo de Jesus. Você tem noção da grandiosidade que é isso? Nós poderíamos ficar aqui, e é claro que senão o vídeo vai ficar muito mais longo, mas nós poderíamos ficar aqui horas falando muito e muito mais sobre esse assunto. Mas eu vou deixar vários links aqui na descrição para você dar uma olhadinha, para você pesquisar, dar uma olhada, dar uma lida. Outros vídeos que você pode assistir de outros milagres eucarísticos que aconteceram. Os sinais estão aí, meus queridos! Os sinais estão aí. Isso é só uma das formas de nós olharmos e declararmos: a igreja que Jesus deixou é a Igreja Católica Apostólica Romana. É a igreja que Jesus deixou. Então, meu irmão, minha irmã, preste atenção no que eu vou falar para você. E eu falo isso com propriedade, tá? Porque a minha família, antes de nós participarmos pra valer da igreja, a gente passou por muitos outros lugares. A gente passou pelo espiritismo, a gente passou... eu cheguei a frequentar, por exemplo, uma igreja protestante, igreja evangélica. Volto a repetir, nós temos que respeitar. Mas eu preciso falar para você, a partir do momento que eu entendo onde está o corpo de Cristo, não faz sentido eu ir em nenhum outro lugar. Presta atenção, não faz sentido eu ir em nenhum outro lugar. Ah, Tiago, mas é que as pessoas da minha família, todas elas são do espiritismo. Não, porque as pessoas da minha família, desde que eu sou pequenininho, a gente ia lá na igreja evangélica ali da esquina de casa. Então eu acabei indo por um costume. Para com isso. O que é mais importante? O costume ou a verdade? E eu nesse vídeo acabei de falar para você a verdade. Eu acho que esse é o vídeo mais importante que eu já gravei aqui. E para mim não importa especificamente se vai ter 10 visualizações, 30, 50, 100. O que importa é que eu tenho certeza que esse vídeo está chegando agora nas pessoas que precisavam dele. Se você ficou comigo até o final desse vídeo, glória a Deus. Escreva aqui embaixo nos comentários a seguinte frase: eu quero Jesus vivo. Presta atenção. Eu quero Jesus vivo. E por que essa frase? Porque a hóstia, a Eucaristia, nada mais é que Jesus vivo.
Espero que nós possamos nos encontrar em comunhão. Sim, eu na minha paróquia, você na sua, mas nos encontrando na Eucaristia, na hóstia, no corpo e sangue de Jesus. Estávamos e continuaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.